Hoje eu estou aqui na minha cozinha, porque eu estou com um pintor em casa, então ele está fazendo barulho lá do outro lado, está andando para lá e para cá, e então eu vim para cá, para esse meu cantinho aqui, para ter um pouquinho mais de privacidade. Mas o tema que eu vim falar hoje é sobre macumba. Será que macumba pega? Bom, nós vamos estudar um pouquinho, porque tudo isso que a gente traz é baseado na orientação da doutrina espírita, né? E isso vai ajudar com que a gente entenda que a macumba só vai pegar se a gente estiver vibrando na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória. Porque todo feitiço que existe, ele exige uma força mental que vibra como ondas elétricas através dos nossos pensamentos, né? Seja ele em forma de prece, seja ele em forma de maldição. O nosso pensamento é força, né? É poder, né? E de acordo com a matéria mental que a gente escolhe produzir e cultivar, é que a gente vai ter o retorno em benefício nosso, principalmente, porque às vezes a pessoa vibra o mal para o outro, mas existe o retorno para nós mesmos, porque enquanto nós estivermos fazendo esse tipo de vibração, nós estamos atraindo coisas ruins para a gente mesmo. Então, por exemplo, a gente sempre dá o exemplo do telefone, né? A gente só consegue se comunicar com a outra pessoa se a pessoa atender a nossa chamada, né? Então, o feitiço também é assim. Ele só vai funcionar para nós, né? Se alguém estiver jogando um feitiço para nós, se eu atender a essa sintonia, né? Mas como é que isso aí ocorre? Com a falta de oração, com a falta de vigilância nos nossos pensamentos e nos nossos atos, e são essas duas atitudes que vão favorecer, que vão facilitar a nossa vulnerabilidade. Então, se eu mantenho sentimentos de mágoa, né, de baixa vibração, mágoa, rancor, inveja, mentira, ira, desânimo, entre outros, tão negativos quanto são alimentos para absorção de qualquer tipo de energia negativa. Olha só para vocês verem o quanto que é importante a gente conhecer a nós mesmos, ver como é que a gente reage, pensa, fala, né, vibra, para que a gente não se iluda, achando que são os outros que estão desejando mal para nós, quando na verdade somos nós mesmos que estamos cavando o nosso próprio buraco. Então, todos esses sentimentos que eu falei, esses negativos, eles vão se intensificar, se potencializar à medida que atraem o quê? Por similaridade vibratória, se eu estou nessa faixa de terror, eu vou atrair espíritos de igual energia, que vão se utilizar da minha condição de encarnada para atingir os seus objetivos. Quer dizer, eles querem prejudicar parentes, amigos e, com certeza, independente do foco, vão prejudicar a quem estiver servindo de instrumento para eles. No caso, a gente que está atraindo, né? Então, a partir dessa deficiência, todo e qualquer tipo de feitiço pode atingir o seu objetivo. E eles podem ser feitos de diversas maneiras, com o uso de forças energéticas animais, minerais, vegetais, mas sempre pela força do pensamento, porque o que move tudo, na verdade, é o pensamento. Não adianta eu pegar por exemplo, eu vou criar isso aqui como um amuleto, como um talismã, né? E vou acreditar que isso aqui vai me proteger. O que me protege não é isso, isso aqui é coisa material, né?
O que vai me proteger é a forma como eu estou pensando, em que nível que eu estou vibrando, né? E para a gente imaginar, tem maldições que sequer são expressas em palavras, né? Mas tem poderes imensuráveis de destruição. Mas vamos destacar de novo, vai depender do fortalecimento e vigia do receptor, o resultado daquele ato. Tudo, como eu já falei e vou repetir várias vezes, tudo é sintonia através do pensamento. Eu vou trazer uma pergunta. É possível que alguém, desejando mal para outra pessoa, consiga fazer com que essa pessoa fique doente? Se essa pessoa... Ou não, vamos fazer mais uma pergunta. Será que essa pessoa pode ter feito algum trabalho espiritual que viesse prejudicar a saúde de alguém, que lhe seja desafeto ou que por interesse ela deseja que a pessoa morra para desfrutar dos seus bens? Isso é possível? Kardec fez essa pergunta para os espíritos e sabe o que eles responderam? Não, Deus não permitiria. Está lá na pergunta 551 do Livro dos Espíritos. Um homem mau, dizem os espíritos, com o auxílio de um mau espírito que lhe for devotado, não pode fazer o mal para o seu próximo. Por isso é que o espiritismo é ótimo, gente, porque ele vem esclarecer todas essas superstições, essas pressões que determinados espíritos ousam impor sobre as pessoas, as criaturas mais frágeis, mais medrosas, né? Que se deixam impressionar pela fala ou pelas exigências, alegando que se não forem cumpridas, a pessoa vai sofrer assim ou assado as consequências. Por exemplo, recentemente, nós estávamos em um grupo, em família, com amigos e tudo, eu ofereci uma maçã para um rapaz. E ele pediu desculpas, dizendo que não podia comer mações. Eu estranhei, né? Porque eu falei, poxa, mas maçã é uma fruta aparentemente sem causar problemas, nem danos nenhum, né? Por que a maçã faria esse mal, né? Mas eu, muito curiosa, perguntei para ele, né? Por que você não pode comer maçã? Ele disse que tinha feito um pacto com a mãe de santo dele e para receber a proteção dela, ele teria que abrir mão de algo que gostasse muito. E aí ele escolheu a maçã. Eu não falei nada para ele na hora da visão espírita, né? Porque eu não tenho assim muita intimidade com ele para levar a minha maneira de ver, né, esses problemas, né, e entrar na crença dele, né, num momento, talvez no futuro, quem sabe numa outra oportunidade a gente possa esclarecer. Mas eu aproveito então nesse vídeo aqui também para trazer esse entendimento sobre talismã, fórmula, ação, superstição, né? Por exemplo, vamos tomar um outro exemplo, um casal que deseja a morte do pai do marido. Eles podem procurar uma ajuda espiritual para provocar uma doença que venha causar a incapacidade mental dessa pessoa? Coincidentemente, suponhamos que o pai sofra um AVC, né, que deixa sequelas profundas. Ah, meu Deus, será que o feitiço deu certo? Não, não deu certo, porque, como nós já falamos, Deus não permitiria que algo acontecesse de mal com uma pessoa só porque alguém está desejando ou fazendo algum trabalho espiritual para que aquilo aconteça. Ah, mas a pessoa está piorando a olhos vistos e eu soube que ela fez mal para ele. Será que esse feitiço não está mesmo dando certo? Kardec também perguntou isso para os espíritos, né? Não existem pessoas que têm esse poder de enfeitiçar, né? Diz sim, tem pessoas que têm o poder magnético muito grande, elas podem fazer mau uso se o próprio espírito dela, se ela for uma pessoa má, né? Ela
deseja o mal para o próximo, aceita fazer o mal para o próximo, né? E com isso ela atrai espíritos maus que vão estimulá-la, incentivá-la, né, a agir errado, porque tudo está dentro da lei de afinidade e sintonia. E, como sempre, já falamos, tudo é fruto da ação do nosso pensamento é vida. Se porventura alguém desejou mal e a pessoa ficou doente, é que os fatos muitas vezes mostram que existem coincidências, são fatos naturais que teriam que ter acontecido e as pessoas então, por má observação, por má compreensão dos fatos, por superstição, a pessoa então acredita que aquilo ali esteja acontecendo porque o outro desejou o mal. Eu vou abrir um parêntese aqui para falar, nesse caso particularmente, de pacientes que sofreram AVCs, que tiveram que botar stent, que tiveram que botar ponte de safena e tudo, são pacientes que precisam ser acompanhados depois durante muito tempo, porque eles sofrem muito, né, de depressão. E existem estudos tentando identificar se esses problemas causados nos pós-cardíacos, né, se são problemas advindos da depressão pelo fato da pessoa ter ficado doente, da depressão em lidar com as sequelas que ela tem que enfrentar, que muitas vezes são muito graves as sequelas, ou se são efeitos da própria medicação que ela é obrigada muitas vezes a tomar para evitar problemas maiores. O que será que isso é? Toda uma rede, uma cadeia de fatores que podem causar mal à pessoa que ficou doente e que continua doente assim. Minha filha estuda isso, por isso que eu estou falando com propriedade, tá? Então pode ser da medicação, pode ser do próprio fato da doença em si e de lidar com as causas, sequelas muito difíceis. Por exemplo, eu tenho um conhecido que ele ficou com uma sequela no discernimento. Ele às vezes fala coisas assim que no dia a dia a gente não usaria, mas por conta dele não ter esse filtro, né, ele então, ele em si não tem noção, né, mas os familiares têm, né, mas ele então não tem depressão, não tem sofrimento por conta disso, mas poderia ter, né? Então vamos voltar agora, né, para que a gente observe, né, a resposta que os espíritos dão. Eles nos orientam, nos aconselham, né, a não acreditar nesse pretenso poder mágico que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas e que são pessoas ignorantes, quer dizer, desconhecem as verdadeiras leis da natureza. Então, não são os trabalhos, não são os símbolos mágicos, não são as entregas de materiais nas esquinas, nas encruzilhadas que vão fazer a diferença. Está tudo no pensamento, na vibração, no emissor de tanto ódio e principalmente no receptor daquele ódio. Se a pessoa estiver vibrando na mesma faixa, ela vai captar e vai assimilar aquele ódio, aquela raiva. Vamos imaginar assim, será que Jesus, um trabalho de macumba em Jesus afetaria? Claro que não, né? Porque Jesus está vibrando numa outra faixa, num patamar muito mais elevado do que nós. Então, o que nos afeta é o nosso descontrole vibratório, que permite que se instalem vibrações daninhas que nós atraímos para nós, né? Então, em linhas gerais,
a gente poderia falar que a macumba funciona para quem se deixa levar pelas sugestões dos obsessores, para os invigilantes, para os que ouvem os maus conselhos que vêm na nossa mente porque a gente está vibrando numa faixa negativa. É só assim que ela vai funcionar, em nenhum outro momento. Podem ficar certos disso, tá? Então, qual é a nossa bandeira para evitar as vibrações negativas, que muitas vezes a pessoa fala, tudo de ruim me acontece. Então vamos parar para pensar em tudo que você faz, em tudo que você pensa, em tudo que você pensa a respeito dos outros, se você é maledicente, se você dá muito valor a só ver programas na televisão que são deprimentes, que tipo de sintonia você está escolhendo para você, que tipo de filme, de programa de entretenimento que você faz para poder selecionar as suas energias, né? Quantas vezes somos nós mesmos que somos os causadores das nossas sequelas morais, dos nossos sofrimentos, porque nós estamos vibrando nesse patamar de energia deletéria, com o nosso pensamento tóxico, a nossa fala tóxica. Então, somos nós que temos que estar vigilantes para não cair na tentação de falar mal, de pensar mal e de agir no mal, tá? E a prece é o nosso verdadeiro escudo para nos dar segurança, fortalecer a nossa sintonia com o mais alto. Porque a Joana de Ângeles, ela diz que a prece é como se fosse uma lança que perfura e que atinge os céus, né? Mesmo com toda a energia negativa que porventura esteja em volta de nós. Então, a prece, a leitura boa, os programas bons, as boas ações no bem, evitar falar mal das outras pessoas, trabalhar no bem, agir no bem, pensar no bem, são os nossos escudos para que a gente impeça que as más vibrações possam chegar até nós. Não porque os outros querem, mas porque nós demos brecha, abrindo o nosso campo mental, as nossas vibrações, para assimilar essas vibrações negativas. Então, pensa nisso. Macumba pega só se a gente estiver vibrando na mesma faixa. Tudo bem, gente. Tchau.